O carro parou no acostamento. A mulher olhou para cima, surpresa. Ele desceu sem dizer nada e caminhou até ela. Precisa de ajuda? Ela hesitou. O pneu estava completamente murcho. O sol começava a se pôr e o sinal do celular oscilava entre uma barra e nenhuma. Eu tentei, mas esse macaco não coopera. Ele sorriu de lado. Um sorriso cansado. Deixa comigo. Ajoelhou no asfalto quente. Sujou as mãos de graxa. Afrouxou os parafusos com calma, um por um. Ela ficou ao lado, observando em silêncio. Ninguém reconheceria aquele homem ali, suado, de joelhos na beira da estrada. Roupas simples, cabelos desalinhados, olheiras profundas. Nada nele gritava poder ou dinheiro. Mas Roberto Almeida já havia comandado um império. Já teve seu nome estampado em capas de revista. Já foi chamado de visionário, de gênio dos negócios. Construiu uma empresa de tecnologia avaliada em 3 bilhões de reais. Empregou milhares. Mudou vidas. Agora, enfrentava o processo mais importante da sua vida. Um processo que podia tirar tudo dele. A empresa, o legado, a dignidade. E ali estava ele, trocando o pneu de uma desconhecida. Você está longe de casa? Ela perguntou. Mais ou menos. E você? Voltando do interior. Trabalho. Que tipo de trabalho? Ela deu um meio sorriso. Nada muito emocionante. Ele não insistiu. Terminou de apertar os parafusos e abaixou o macaco. O carro estava pronto. Levantou e limpou as mãos na calça jeans. Ela abriu a bolsa e tirou algumas notas. Por favor, aceita. Ele balançou a cabeça. Não precisa. Mas você perdeu tempo, sujou as mãos. Qualquer um faria o mesmo. Ela guardou o dinheiro devagar. Havia algo firme no olhar dela. Determinação, inteligência. Ela não parecia frágil, apenas presa àquela situação. Obrigada, de verdade. De nada, boa viagem. Ele voltou para o carro e seguiu em frente. Ela ficou ali por mais alguns segundos, olhando o sedã desaparecer na curva. Nenhum dos dois imaginou que se veriam novamente. 3 dias depois, Roberto entrou no Fórum da Justiça Federal. O prédio imponente, todo em concreto e vidro, parecia projetado para intimidar. Ele subiu as escadas devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Seu advogado, Dr. Marcelo, esperava na porta da sala de audiências. Pronto? Roberto assentiu. Pronto quanto posso estar. Lembra do que conversamos, calma. Respostas objetivas, não se deixe provocar. Eu sei. Mas saber era diferente de sentir. O estômago dele revirava. As mãos suavam. Aquele processo havia começado 2 anos antes, quando um ex-sócio o acusou de fraude contábil. Acusações infundadas, mentiras bem construídas, mas com provas forjadas suficientes para arrastar tudo para o tribunal. A empresa estava em risco, a reputação dele destruída. As manchetes não perdoavam. Empresário bilionário acusado de fraude. CEO enfrenta acusações de corrupção. Império tecnológico à beira do colapso. Ele perdeu contratos, perdeu parceiros, perdeu amigos. O que restava era aquela audiência, a decisão final. Entraram na sala. O ar estava pesado, silencioso. Algumas pessoas já ocupavam as cadeiras. Advogados de ambos os lados, testemunhas, jornalistas na última fileira. Roberto sentou, respirou fundo, olhou para a frente. E então ela entrou, a juíza responsável pelo caso. O coração dele parou. Era ela, a mulher da estrada, o mesmo olhar firme, o mesmo porte. Ela vestia a toga preta, o cabelo preso em um coque impecável. Caminhou até a cadeira central e se sentou com postura profissional. Roberto sentiu o sangue gelar. Ela olhou para ele. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram. Havia reconhecimento ali. Ela sabia quem ele era. Mas não demonstrou surpresa. Não esboçou reação. Apenas abriu a pasta na mesa e começou a ler os documentos. Dr. Marcelo se inclinou e sussurrou. Você conhece a juíza? Roberto balançou a cabeça, ainda atordoado. Não quer dizer, não exatamente. O que isso significa? Depois eu explico. A juíza bateu o martelo uma vez. Doutora Helena Costa presidindo. Processo número 2023/00. 4578. Acusação de fraude contábil contra Roberto Almeida. Vamos começar. A voz dela era firme, sem emoção. Completamente profissional.
O advogado da acusação se levantou. Um homem de terno cinza claro, cabelos grisalhos, ar de quem já venceu antes de começar. Excelência, as provas são claras. O réu desviou milhões da empresa para contas pessoais, documentos forjados, transações ocultas. Ele construiu um império de mentiras. Dr. Marcelo retrucou. Objeção. As alegações são baseadas em documentos adulterados pelo ex-sócio, que tinha motivos pessoais para prejudicar meu cliente. A juíza ergueu a mão. Vou analisar as provas. Ambos terão tempo para apresentar suas defesas. As horas seguintes foram um inferno meticuloso. Documentos apresentados, testemunhas chamadas, depoimentos gravados reproduzidos. Cada palavra pesada, cada silêncio carregado de significado. Roberto respondeu às perguntas com calma. Explicou cada transação, cada decisão, cada número. Sua voz não tremeu, mas por dentro ele estava em pedaços. E durante todo o processo, a juíza manteve a mesma postura. Imparcial, técnica, distante. Ela não deu nenhum sinal de que se lembrava da estrada. Nenhum olhar cúmplice, nenhum favorecimento. Roberto começou a duvidar. Talvez ela não se lembrasse. Talvez ele fosse apenas mais um rosto, mais um caso, mais um empresário acusado passando por sua mesa. Ao final do dia, a juíza bateu o martelo novamente. A decisão será proferida em 5 dias. A sessão está encerrada. Todos se levantaram. Roberto sentiu as pernas bambas. Dr. Marcelo colocou a mão em seu ombro. Foi bem, agora é esperar. Mas esperar era tortura. Os 5 dias se arrastaram como 5 anos. Roberto mal dormiu, mal comeu. Revisou cada palavra que disse, cada documento apresentado, cada olhar da juíza. Será que ela se lembrava? Será que importava? Ele havia ajudado uma pessoa na estrada, não uma juíza. Apenas uma pessoa. E agora, aquela pessoa decidia o futuro dele. A ironia era cruel. No 5º dia, Roberto voltou ao tribunal. A sala estava mais cheia, mais jornalistas, mais curiosos, o ar elétrico de expectativa. A juíza entrou. Todos se levantaram. Ela se sentou e ajeitou os papéis na mesa. Processo número 2023/004-578. Acusação de fraude contábil contra Roberto Almeida. Ela fez uma pausa. Olhou diretamente para ele. Analisei todas as provas apresentadas. Ouvi todas as testemunhas, avaliei cada documento. O coração de Roberto batia tão forte que ele achava que todos podiam ouvir. As acusações são graves. Fraude contábil é crime que abala não apenas empresas, mas a confiança de colaboradores, investidores e da sociedade como um todo. Ele fechou os olhos. Era o fim. No entanto, ele abriu os olhos. As provas apresentadas pela acusação são insuficientes. Os documentos supostamente forjados pelo réu foram, na verdade, adulterados pelo próprio acusador. A perícia técnica comprovou isso de forma inequívoca. O murmúrio percorreu a sala. O réu apresentou defesa sólida, documentação completa, testemunhas confiáveis. Não há nos autos nenhuma evidência concreta de fraude. Roberto sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Portanto, declaro o réu inocente de todas as acusações. O processo está encerrado. A sala explodiu. Jornalistas correram para fora. Dr. Marcelo abraçou Roberto, mas ele mal conseguia se mover. Olhou para a juíza. Ela ainda estava sentada, organizando os papéis, e então ela pediu a palavra. Antes de encerrar oficialmente, gostaria de fazer uma observação pessoal. Todos silenciaram novamente. Este caso me fez refletir sobre algo importante. Em minha carreira vejo muitas pessoas, executivos, empresários, pessoas poderosas, e muitas vezes essas pessoas se escondem atrás de suas posições, de seu dinheiro, de sua influência. Ela olhou diretamente para Roberto. Mas caráter não se prova com dinheiro, não se prova com poder. Caráter se prova com atitudes quando ninguém está olhando, quando não há plateia, quando não há nada a ganhar. Roberto engoliu em seco. Há alguns dias eu estava na estrada, com um problema simples, um pneu furado, e um homem parou para ajudar. Não perguntou meu nome, não quis dinheiro, apenas ajudou. A sala ficou em silêncio absoluto. Aquele homem não sabia quem eu era. Eu não sabia quem ele era.
Mas aprendi algo sobre ele naquele momento. Aprendi que existem pessoas que fazem o certo simplesmente porque é o certo. Ela bateu o martelo pela última vez. Processo encerrado. Que todos aprendam com isso. Roberto saiu do tribunal cambaleando. A luz do sol bateu em seu rosto. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu o peso sair dos ombros. Dr. Marcelo estava ao lado, sorrindo. Você não me contou essa história. Roberto riu. Um riso leve, quase incrédulo. Eu nem sabia que tinha uma história para contar. Nos meses seguintes, a empresa se recuperou. Contratos voltaram. Parcerias foram restabelecidas. Roberto reconstruiu sua reputação, tijolo por tijolo. Mas algo havia mudado nele. Ele não voltou a ser o CEO obcecado por resultados. Não voltou a trabalhar 16 horas por dia. Não voltou a medir as pessoas apenas pelo que elas podiam oferecer. Começou a parar, a prestar atenção, a ajudar. Criou um programa de mentoria para jovens empreendedores de comunidades carentes. Investiu em projetos sociais. Passou a valorizar mais as pessoas ao redor dele, seus funcionários, sua família, até os desconhecidos na rua. E sempre que passava por aquela estrada, diminuía a velocidade. Olhava o acostamento e lembrava. Na estrada ele não havia ajudado uma juíza, havia ajudado uma pessoa. E no tribunal ela não o absolveu por gratidão, ela o absolveu por justiça. Mas o gesto simples, sem testemunhas, sem câmeras, sem segundas intenções, foi o que definiu tudo. Porque no fim das contas, somos julgados não pelo que dizemos ser, mas pelo que fazemos quando ninguém está olhando. Roberto aprendeu isso da maneira mais inesperada possível. E nunca mais esqueceu. Meses depois, ele estava em uma reunião importante, fechando um contrato de milhões. Quando saiu do prédio, viu um homem idoso tentando carregar sacolas pesadas até o carro. Roberto parou. Posso ajudar? O homem olhou surpreso. Você tem certeza? Está de terno. Roberto sorriu. Não tem problema, qualquer um faria o mesmo. E ajudou, porque havia aprendido que grandeza não está no tamanho da conta bancária. Está no tamanho do coração, na capacidade de enxergar o outro como ser humano, de estender a mão sem esperar nada em troca, de fazer o certo porque é o certo. E isso, nenhum processo, nenhum tribunal, nenhuma acusação poderia tirar dele. Às vezes, as maiores lições vêm dos menores gestos, e as reviravoltas mais importantes da vida acontecem quando simplesmente decidimos ser humanos. Roberto Almeida não voltou a ser apenas um empresário de sucesso. Ele se tornou um homem melhor, e isso valia mais que qualquer império. Porque no fim, não importa quantos milhões você tem, importa quantas vidas você tocou, quantas mãos você estendeu, quantas vezes você parou quando poderia ter seguido em frente. E você? Quando foi a última vez que parou para ajudar alguém sem esperar nada em troca? Pense nisso, porque a vida tem um jeito curioso de devolver o que você planta, que às vezes um simples gesto na estrada pode mudar tudo. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque histórias de bondade merecem ser contadas.